Olá, galera esperta do Vem Aprender! Tudo bem aí? Estamos começando mais um dia de aulas. É novamente com muita alegria e conhecimento que daremos início a mais um dia letivo aqui pela tela da TV Educativa de Ponta Grossa. Mais uma vez, obrigada pela sua participação e da sua família. Esta parceria entre educação e comunidade é muito importante para o sucesso das crianças em seus estudos. Obrigada em nome de todos os profissionais da educação. Vamos lá! Agora é hora de estudar e aprender. Antes disso, vamos ver um pouquinho do que os nossos amigos estão fazendo em casa? Olha só estas imagens! Muito bem, pessoal! Obrigada pela sua participação. A dedicação de vocês faz tudo que os nossos CMEIs e escola estão fazendo valer a pena. Vocês são muito especiais. Parabéns! Pois chegou a hora de estudar. Estão preparados? Então, vamos começar! Fique agora com as aulas do 4º e do 5º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de matemática aqui com a professora Ana Li. Bem-vindos também vocês, alunos da Educação de Jovens e Adultos, que nos acompanham aqui diariamente. Todos vocês, muito bem-vindos. Bem, vamos para o objetivo da nossa aula? Reconhecer a igualdade entre duas sentenças numéricas utilizando símbolos matemáticos. Então, isso que nós vamos fazer. Nós vamos trabalhar hoje com sentenças numéricas na perspectiva da igualdade, né? Então, nós vamos trabalhar com essa ideia da igualdade que a gente trabalhou já alguns dias atrás. Só que hoje nós vamos trabalhar com essas ideias dentro da operação, das operações, né? Da soma, da subtração, da multiplicação e da divisão. Beleza? Para iniciar, vamos lembrar aqui que a professora trouxe aqui uma balança para a gente fazer uma memória do que a gente aprendeu lá atrás sobre o que é igualdade. Então vejam lá, a professora vai colocar aqui, ó, um cubo vermelho, estão vendo? Olha, ele é maiorzinho, um cubo grande. A professora vai colocar desse lado, devagarzinho, ó, baixou, tá vendo que o nosso prato aqui ficou mais baixo que esse? Tá. Agora eu vou colocar aqui pecinhas amarelas, ó. 1, 2. Deu equilíbrio? Não, vamos continuar pondo. Vou colocar mais algumas amarelas. 3. Nem se mexeu. 4. Nada. 5. Nada. 6. Nada ainda. 7. Opa, o 7 já começou a mexer. 8. Opa, agora ela começou a mexer mais. Olha, ela está tentando se equilibrar, né? Olha lá, então daqui a pouquinho ela vai parar e a gente vai verificar se o que a gente tem de um lado é igual ao que a gente tem do outro. Quase parando. Isto. Olha lá, então, ó, ela ficou equilibrada, né? Já está parada ali, ó. Então, vejam, esse cubo vermelho, que é, né, grande, vale quantos amarelos? 8. Então, eu tive que colocar 8 amarelos para colocar o valor do cubo
vermelho grande. Tudo bem, então esse é o valor daquele. Os dois valem a mesma coisa. Agora eu vou colocar, ó, aqui um azul. Opa, desequilibrei. Ó, a balança baixou. O que eu tenho que fazer lá do outro lado para equilibrar novamente? Isso, eu vou ter que colocar um azul também. Olha lá, agora colocando o azul, ela vai equilibrar novamente. Então, tudo que eu coloco de um lado, eu tenho que colocar do outro para ficar em equilíbrio. Se eu tirar daqui, eu tenho que tirar daqui também, para ficar em equilíbrio. Lembram dessa aula que nós tivemos sobre essa relação de igualdade? Então, essa nossa atividade aqui de comparação com a balança, né? Ó, já parou, equilibrou. Muito bem. Então, vejam, essa nossa atividade da balança foi para a gente relembrar essa ideia do que é a igualdade. A igualdade é esse equilíbrio entre os dois membros, né? Entre o primeiro e o segundo membro. No meio nós temos o sinal de igual, porque é uma igualdade. Então nós temos que ter, né, um equilíbrio. O que tem de um lado, tem do outro, no mesmo valor, né? Assim como nós vimos aqui na balança. Para a gente equilibrar os dois lados, tinha que ter o mesmo valor, né? Então é isso que nós temos que ter na nossa cabecinha, né? O conceito que a gente tem que aprender aqui é isso, que na igualdade os dois lados possuem o mesmo valor. Nem sempre é a mesma operação. Igual aqui na balança, ó, a professora colocou de um lado o cubo vermelho e do outro lado eu coloquei vários cubos amarelos, que equilibrou. Então, nesse sentido, às vezes nós temos uma operação desse lado que é diferente da operação do outro, mas no final o resultado é igual. Então, dentre essas duas sentenças existe uma igualdade. É isso que nós vamos ver na aula de hoje. E para nós começarmos, né, a professora vai colocar aí na telinha uma comparação numérica entre duas. Nós vamos pensar um pouquinho sobre sentenças. Então, aí está aparecendo para vocês duas sentenças, né? 13 mais 40 mais 56, 22 mais 78 mais 6. Opa! Nós vamos pensar nessas duas sentenças primeiro visualmente. Ou seja, a gente vai fazer uns desenhos aí, tá? Para a gente representar esses números. Vamos começar com a primeira sentença. Ó, eu usei um retângulo laranja e bolinhas verdes. O retângulo laranja representa a dezena. Então, uma dezena do 13. As bolinhas verdes representam as unidades. 3 unidades do 13. Tá, vamos comparar, vamos agora na sequência fazer a representação visual do 40. 4 retângulos laranjas para fazer o 40, naquela perspectiva de que cada retângulo vale 10. E o 53? 5 retângulos laranjas, 3 bolinhas verdes. Tudo isso, né, é o que representa essa primeira sentença. Vamos representar visualmente a segunda agora. 22. 2 retângulos e 2 bolinhas verdes. 78. 7 retângulos, 8 bolinhas verdes. E o 6? 6 bolinhas verdes. Se a gente for contar quanto tem na representatividade desses desenhos no primeiro membro, nós vamos ver ali, ó, nós vamos contar 10, 20, contando todos os retângulos, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, nós temos 100 representados pelos retângulos verdes. E 6 representando as bolinhas verdes. Então, 106. Muito bem. Agora, vamos olhar do outro lado. Nós temos ali os retângulos, né? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Aí, contando as bolinhas, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16. 90 com 16 fecha 106. Então, nesse caso, essas duas sentenças são
Iguais. Por que são iguais? Porque dos dois lados nós temos no final a mesma quantidade representada. Então, 13 mais 40 mais 53 é igual a 22 mais 78 mais 6. Ok? Compreendido aqui na ideia da representação visual? Vamos agora fazer uma representação numérica. Vamos lá. Agora, na representação numérica, a gente vai somando os números, fazendo uma espécie de um esquema. Olha como é que a professora vai fazer. Eu vou pegar, primeiro, o 13 com o 53, para dar 66, porque é fácil fazer essa conta de 66 na minha cabeça. Então, eu usei esses dois números por primeiro para fazer a soma. Posso fazer isso? Posso. Depois, eu trago 40 junto com 66. Nesse caso, a professora usou a propriedade da adição que diz assim, que eu trocando as parcelas de lugar, eu não vou alterar a minha soma final, tá bom? Então, olha, na hora que eu trocar as parcelas de lugar para fazer o meu cálculo, no final a soma não vai ser alterada. 106, que é o 66 mais o 40. Vamos olhar agora no próximo, numericamente? 22 com 78. Por que eu peguei esses dois por primeiro? Porque eles estavam na frente? Não, porque esses dois já me dão o 100 direto, ó. 100. 78 mais 22. 100. Que agora eu vou somar com o 6 para ter o 106. Então, veja, esse esquema numérico que a professora fez é o pensamento da professora que a professora descreveu aí na telinha. Quando a gente quer fazer operações, a gente pode fazer assim? Pode. Lembrando que a gente vai fazendo, nesse caso agora, são adições, né? Eu estou trabalhando com a operação da adição. Mas eu posso fazer desse jeito, fazendo esquemas e trazendo no final o resultado que eu quero. No caso aqui, então, nós vamos mostrar que essas duas sentenças são iguais. Ok? Beleza? Então, vejam lá, essas sentenças, elas são iguais. Por que elas são iguais? Porque representam no final a mesma quantidade. Isso mesmo. Bem, e agora? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer uma atividade de comparação aí entre sentenças para trabalhar com a igualdade. Vamos olhar na telinha? Então, a nossa atividade diz assim, ó, com algumas fichas, né, escritas com algumas sentenças matemáticas, e um tabuleiro no qual serão colocadas essas fichas e também sinais de igual e de diferente, nós vamos fazer uma atividade para descobrir em quais pares e fichas encontramos igualdades. Então, aí vocês estão vendo o tabuleiro, né, que está aparecendo para vocês. E nós estamos vendo aí do ladinho algumas fichas, né, numéricas com algumas sentenças matemáticas. E nós temos aí também os dois sinais, né, o sinal de igual e o sinal de diferente, né? Que a professora já, numa das aulas passadas, já mostrou para vocês aqui esses dois sinais. Muito bem. Então, aqui na mesa, agora a professora está com os tabuleiros, né, os dois tabuleiros, e hoje quem vai me ajudar é o Visconde e a Emília, né? Esses dois personagens aqui, ó, do Monteiro Lobato, né, da nossa literatura brasileira, vão nos ajudar a trabalhar aqui com essa comparação das operações, né? No caso aqui das sentenças que a gente vai trabalhando. Muito bem. As sentenças estão todas escritas em fichas. Essas fichas é que a gente vai colocar de um lado e do outro para comparar. Só que cada um deles vai ter um tanto de fichas, né? A gente vai separar aqui as fichas deles. Então, a professora vai colocar aqui agora no tabuleiro essas fichas das operações. Nós vamos fazer por partes. Nós vamos fazer as subtrações junto com as subtrações, as adições junto com as adições, multiplicações com multiplicações e divisões com divisões. Então, nós vamos fazer isso comparando as mesmas operações, tá bom? A sentença das mesmas operações, beleza? Então, vamos lá. Vamos começar com a nossa subtração. Vamos pegar aqui, por exemplo, essa 42 menos 21 menos 14 e vamos pôr essa deste lado para o Visconde. E vamos colocar essa 64 menos 19 menos 23 para a Emília, com a 35 menos 11 menos 6, ok? Beleza. Então,
aqui nós temos 4 sentenças, de 2 a 2. Esta aqui é da Emília e essas duas aqui são do Visconde, né? O Visconde representando os meninos, a Emília representando as meninas. Vamos ver se essas duas sentenças, elas são iguais ou são diferentes. Porque se elas não forem iguais, elas só podem ser diferentes. Aí eu posso usar o símbolo do diferente, tá bom? Então vamos ver lá. Então vamos começar por essa aqui. 24 menos 21 menos 14. Bom, já vai ter que fazer as operações. Então olha aqui que a professora vai trabalhar com vocês aqui na mesa, né? Fazendo essas operações para a gente identificar se essas duas sentenças são sentenças que a gente pode dizer que elas possuem uma igualdade, né? E a gente vai caracterizar ela com aquele sinal no meio entre as duas, né? A de igual e a de diferente. Muito bem, então lá, nós temos 24, deixa a professora só olhar aqui para elas, porque senão eu vou copiar errado. Vamos pegar uma outra caneta aqui para a gente poder... Aí, peguei aqui uma caneta. Vamos lá. 42 menos 21 menos 14. Então, aqui é essa a nossa sentença que nós temos que verificar. O valor dela. Então, para a gente fazer a verificação do valor dessa sentença, nós vamos calcular do jeito que a professora ensinou para vocês. Vamos trabalhar com esquemas aqui? Vamos fazer alguns esquemas. O que eu já posso juntar aqui, que eu já sei que eu posso ir direto? Tem alguma coisa que eu posso fazer assim, que eu já de cara posso trabalhar? Tem. Aqui, ó, esses dois. O que eu tenho aqui? Um é metade do outro, né? No caso, esse é metade desse. Então, aqui, 42 tirando 21, vai sobrar 21, que é a metade. Menos 14, agora eu posso fazer 21 menos 14. 21 menos 14 dá? Quanto? Isso, dá 7. Muito bem. Então, essa sentença de um lado aqui do nosso Visconde, a primeira sentença, né, essa que a gente colocou aqui por primeiro, vale 7. Agora nós vamos verificar a segunda. Vamos verificar a segunda. Então, essa vale 7. Guardem na cabecinha de vocês que ela vale 7. Vamos fazer agora a segunda. A segunda é 18 menos 3 menos 8. Então, essa é a nossa segunda sentença. Vamos verificar se ela também vale 7 para manter uma igualdade. Vamos ver se existe igualdade nessa aqui. O que eu sei aqui? Então, 18 tirando 3. 18 tirando 3... dá quanto? Quanto que eu posso fazer aqui no 18 tirando 3? 15. Muito bem, então eu posso fazer direto aqui, ó. 15. 15 menos 8. 15 tirando 8? 7. Ok, então o que aconteceu aqui na nossa sentença do Visconde? Ele é igual. Vamos colocar o sinal de igual aqui entre as duas, né? Porque são iguais. 7 é igual a 7, porque eu tenho o resultado 7 aqui, tenho o resultado 7 aqui. Então, essas duas sentenças são iguais. Muito bem. Vamos descobrir agora a da Emília? Então, agora nós vamos fazer a sentença da Emília. Vamos descobrir este resultado e vamos descobrir este resultado para ver se existe igualdade entre eles. Então, vamos lá. 64 menos 19 menos 23. Bem, 64 menos 19. Vamos fazer aqui a continha do lado? Podemos fazer a continha do lado? Podemos. Isso não tem problema nenhum. 9 para chegar no 14. Faltam 5. O 6 fica 5. 5 menos 1, 4. 45. Então, aqui nós temos 45. 45 menos 23. Vamos tirar o 23 agora aqui desse resultado, 45. 3 tirando de 5 sobra 2. 4 tirando de 2, ou 2 tirando de 4, sobram 2. Então, aqui a resposta é 22. Então, guarda na cabecinha 22, ok? Guarda lá a primeira sentença da Emília, 22. Vamos apagar para fazer a próxima agora. Vamos para a próxima sentença da Emília, que é 35 menos 11 menos 6. Ok, vamos olhar aqui com a professora. Vamos fazer agora a próxima sentença. Deixa eu usar outra cor aqui agora.
Bem, o que a gente pode fazer? Vamos fazer aqui primeiro, ó, 35 menos 11. 35 tirando 11, né? Então, aqui a professora vai tirar 1 de 5, vai sobrar 4. 1 de 3, vão sobrar 2. 24. Muito bem. 24 menos 6, tranquilo também para fazer de cabeça, que é 18. A primeira deu 22 e a segunda deu 18. E agora? O que nós temos? Agora nós temos a diferença. Então, essas duas sentenças não possuem igualdade, elas são diferentes. A igualdade nós só encontramos na do Visconde. Muito bem, então agora a gente vai usar outras sentenças. Vamos para a soma agora, né? Vamos usar a soma. Vamos fazer com as somas que a gente vai encontrar também a mesma situação. Vamos fazer dos dois lados, vamos verificar se temos a mesma resposta, né? Que são iguais, e daí a gente mantém a igualdade. Se for diferente, a gente coloca o sinal de diferente. Vamos tirar aqui os sinais também do nosso tabuleiro. Vamos colocar aqui, acompanhe com a professora agora aí na telinha, que a professora vai colocar aqui as somas. Vamos lá, vamos colocar 19 mais 7 mais 24, e vamos colocar desse lado aqui o 25 mais 11 mais 14. Daí, para a Emília, nós vamos colocar 8 mais 36 mais 12, 16 mais 19 mais 20. Beleza? Tá até de verde aí para a gente não confundir, né? Que agora é são adições que nós vamos fazer. Vamos lá com a professora? Vamos lá então. Vamos pegar a do Visconde primeiro, né? 19 mais 7 mais 24. Então, essa aqui é a primeira sentença do Visconde. O que a gente pode ver? Bem, aqui nós podemos fazer, né, direto aqui também, né? Para mudar de cor aqui, para ficar mais bonito, né? Para a gente poder rabiscar com colorido. 19 mais 7, bem, se fosse 20 mais 7, seria 27, né? Mas como é 19 mais 7, vai dar 20... Quanto? 20... Vamos ver se vocês sabem lá. Conta no dedinho aí. A professora quer esperar se vocês sabem. Não vou fazer sozinha. Vamos junto com a professora. 19 mais 7. Isso, 26. Muito bem. Ó, estão ligadinhos. Agora, eu vou fazer o 26 mais o 24, ok? Faz lá aí em casa agora. 26 mais 24. Bem simples, dá? Quanto? 4 com 6, fecha. Olha, veja lá, ó, dá pra gente fazer direto aqui, ó. 4 e 6, 2 e 2, vai subir 1. Isso, muito bem. 50, muito bem. Então, essa nossa sentença primeira deu 50. Guarda na cabecinha aí 50, tá bom? Vamos lá para a segunda agora. Deixa a professora apagar aqui a primeira, para a gente ir para a segunda. A segunda é 25 mais 11 mais 14. 25 mais 11 mais 14. Vamos lá agora. Observando aqui no nosso cálculo, 25 mais 11, vamos fazer aqui por primeiro? Podemos fazer a de trás por primeiro? Podemos. Vamos fazer de trás por primeiro? Aqui, ó. 11 com 14. Dá 1 mais 1, 2, 4 mais 1, 5. Então, vai dar 25. Agora, eu repito da frente, 25 mais 25. Por que a professora fez aqui? Ó, porque ela já, né, estava mais rápida a conta, e aqui a gente já consegue fazer também sem armar. 25 mais 25? 50. Muito bem. Então, quanto que deu a primeira? 50. A segunda deu? 50. Então, nós temos o que aqui no Visconde? Isso, nós temos uma igualdade. Isso, muito bem. Então, nós temos aqui duas sentenças iguais. Vamos agora para a da Emília? Vamos lá. Vamos para a da Emília para a gente poder dar tempo da gente fazer todas. 8 mais 36 mais 12. Muito bem. Agora a gente vai fazer aqui, ó. Vamos somar o 12 com o 8, que eu já sei que dá 20 por primeiro, ó. 12 com 8, que eu sei que dá 20, vai ficar mais fácil a minha conta. Agora eu vou acrescentar aqui mais 36. 20 mais 36, 56, ok? Guarda lá na cabeça, 56, beleza? Muito bem, vamos fazer a próxima agora com a professora aqui. Qual que é a próxima? É 16 mais 19 mais 20. Muito bem.
Agora vamos fazer aqui a nossa operação, juntando o que a gente conseguir juntar aqui mais fácil. Bem, como a gente tem o 20 aqui, tanto faz começar por aqui ou começar por lá, dá na mesma. A gente poderia, né, começar por qualquer um deles. Vamos começar por aqui, ó, né, o 20 com 19. Então, 16 mais 20 com 19 são 39. Ok. 16 mais 39, vamos armar. Podemos armar aqui, professora? Podemos. Se nós tivermos dúvidas, não precisamos fazer tudo de cabeça, podemos armar a operação também. 6 e 9 mais, né, no caso, dá 14, né? Não, desculpe, dá 15. O professor já errou aqui. Dá 15. 6 e 9 dão 15. Vai 1 lá na nossa dezena. 3, 4, 5. 55. Quanto que deu na outra? 56. Agora deu 55. E agora, diferente ou igual? Diferente. Muito bem. Então, essas sentenças da soma da Emília são sentenças que não têm igualdade, são diferentes. Beleza. Vamos fazer só mais uma? Vamos fazer aqui a de multiplicação. Uma de multiplicação, que nós estamos quase no final da nossa aula, para a gente poder, e a de multiplicação é mais simples, por quê? Porque é tabuada, tabuada já está na nossa cabeça, né? Tem que estar, pelo menos. Vamos acompanhar aqui com a professora, então, vamos tirar aqui os nossos sinais e vamos colocar lá. Vamos ver qual multiplicação a professora vai colocar por primeiro. Deixa eu escolher uma aqui, esta aqui. É esta operação. Verifica lá se você já sabe na tabuada qual é a resposta de 3 vezes 8. Presta bem atenção. 4 vezes aqui o 6. Vamos pegar agora este aqui. E esta aqui. Opa, a Emília quase caiu aqui. Pronto, vamos lá. Agora vamos fazer aqui, rapidinho. Não precisa nem armar a continha, né? Vamos fazer já na nossa cabeça. Vamos fazer de cabeça, né? Não vamos fazer cálculo. Vamos lá, temos que aprender a fazer conta de cabeça sem usar o cálculo agora, porque a tabuada é fácil. 3 vezes 8, quanto? 24, muito bem. 4 vezes 6. Isso, 24. Então, nós temos uma igualdade. Perfeito. Agora, 6 vezes o 2, 12. 4 vezes o 3, 12. Opa, tivemos também uma igualdade aqui agora nos nossos dois colegas, tanto do Visconde como da Emília, né? Nós tivemos igualdade nas duas comparações que estamos fazendo, tanto dessa multiplicação quanto da outra multiplicação. Muito bem, então veja, nós trabalhamos aqui com algumas ideias, né, operatórias nas sentenças, trabalhando com a igualdade. Então, tudo que tem de um lado tem que ter do outro. Então, se essa sentença numérica vale 20, a outra tem que valer 20 também, para ter igualdade. Senão, não tem. Tá? E a gente pode, inclusive, mais tarde, não, a gente não vai fazer isso hoje, mas numa próxima aula, a professora vai misturar as operações aí. Vai trabalhar com uma soma aqui e uma multiplicação aqui, para a gente ver a igualdade daí. Hoje nós trabalhamos só com operações da mesma espécie, né? Somas com somas, subtrações com subtrações e multiplicações com multiplicações. Depois a gente vai misturar, tá bom? Mas a ideia é essa, que você observe que neste resultado final existe a mesma resposta do resultado final daqui. Aí existe uma igualdade. Beleza? Muito bem. E para a gente quase terminar a nossa aula, né? A professora trouxe aí também um jogo que a professora criou lá no site do WordWall. E lá nesse site a professora criou um joguinho para trabalhar com essa ideia das sentenças iguais, tá? Então vai passar para você uma sentença e vai ter algumas opções embaixo. Você vai olhar aquela sentença que está passando, vai olhar as opções que você tem embaixo e vai escolher uma só. E daí nós vamos verificar se você acertou, tá bom? Então nós vamos levar aí uns 2 minutinhos para fazer essa atividade. Então faz junto comigo, tá bom? Vamos ver qual é a atividade? Vamos lá?
Então esse jogo se chama Encontre a Igualdade. Tá aí nesse site que está aparecendo para vocês, se vocês puderem entrar lá depois para praticar um pouquinho mais. Então observe que vai passar aí nessa esteira, ó, tá passando uma operação. Qual é a resposta dessa operação? 20 mais 4. Isto, 24. Olha embaixo aí, qual dessas cores aí apresenta também resultado 24? Presta bem atenção. Isso, 12 mais 12. Agora vamos para a próxima. 5 vezes 4, quanto que é 5 vezes 4? Isso, muito bem, é 20. Qual destas opções abaixo também é 20? Vamos ver se você acertou? 2 vezes 10, muito bem. Agora vamos com outra sentença. 30 menos 15 menos 5. Ficou mais difícil, né? 30 menos 15, 15. 15 menos 5, 10. Qual é a sentença que também dá essa resposta? Vejam lá, vamos ver se você acertou. Isso, olha lá, 25 menos 6 menos 9. Muito bem. Agora a próxima. 3 vezes 10. 30. Qual é a outra operação que dá 30 embaixo? Vamos ver se você acertou. Isso, muito bem. Agora faltam duas. 10 menos 2. Opa, tá muito fácil, né? E agora, qual vai ser a próxima que eu vou escolher? Qual das duas? Que é 10, vale 10 menos 2? Vamos ver se você acertou? 15 menos 5 menos 2. Muito bem. E a última é 10 mais 6, 16. Será que 7 mais 7 mais 2 dá 16? 7 mais 7, 14. 14 mais 2, 16. Então, a gente acabou de fechar a nossa brincadeira aí da nossa Encontre a Sentença, né? A nossa igualdade, encontra a igualdade aí. Então, lá no site tem outros jogos também muito parecido com esses, vocês podem entrar e jogar à vontade. E lá no blog da professora, esse jogo também vai estar disponível para vocês acessarem o link e jogarem mais vezes, tá? Bem, meus anjos, nós já estamos terminando a nossa aula, né? Chegamos ao final da aula e nós temos que ver se a gente cumpre o objetivo. Isso mesmo! Vamos lá observar o nosso objetivo de novo? Reconhecer a igualdade entre duas sentenças numéricas utilizando símbolos matemáticos. A gente fez isso? Muito bem, então se a gente fez isso, a gente cumpriu o nosso objetivo, né? Então agora a gente vai para a nossa tarefa. Isso é lá, para terminar a nossa aula com a tarefa. Vamos lá? Vamos ver a tarefa? Observe as plaquinhas com algumas sentenças matemáticas, depois verifique em quais delas temos uma igualdade e escreva na gangorra ao lado uma em cada membro, ou seja, em cada retângulo. Nós temos aí 4 situações de operações para procurar uma igualdade. Ali na primeira, na tarefa de vocês receberam a tarefa com aquela última operação ali, ó, 12 mais 4 mais 23. A professora quer que você arrume, tá? Porque é 12 mais 5 mais 23, tá bom? Que teve ali uma digitação errada do 4, de vez do 5, digitaram 4, tá bom? Então você arruma lá, tira aquele 4 e coloca o 5 no lugar. A professora deixou ali em destaque para que você pudesse arrumar, beleza? E essa de cima, então, você desconsidera. Vai considerar só 12 mais 5 mais 23. E daí nas outras você também vai procurar a igualdade, ou seja, tem duas sentenças que são iguais, tá? Então em cada grupo aí tem duas que são iguais. Eu quero que você descubra quais dessas duas são que possuem a igualdade e escreva uma de um lado da gangorra e a outra do outro lado da gangorra, ok? Muito bem, meus amores, tá aí a tarefa, capriche, resolve, se esforça, né? Porque o importante é se esforçar para a gente poder aprender, porque só copiar a gente não aprende, aí teremos um grande problema se a gente só copiar, porque a gente não tem aprendizagem, a gente tem que se esforçar e depois a gente corrige.
Se tiver errado, não tem problema, a gente vai lá e arruma, mas o importante é se esforçar. Se esforçando, errar, não tem problema. Agora, se copiar, aí sim temos grandes problemas, tá bom? E erro faz parte da nossa vida. Todo mundo erra, inclusive a professora. Né? A professora erra e erra bastante, né? Às vezes você tem que voltar lá e arrumar as coisas que não deram certo. Você também pode fazer assim, beleza? Muito bem, meus amores, chegamos ao final da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado, mas principalmente aprendido. A gente vai se ver nas próximas aulas. Um beijinho e até lá! Vem aí, Língua Portuguesa. Oi, crianças! Chegamos à nossa última aula da semana de sexta-feira. Vamos relembrar qual é o tema da nossa aula que a gente tem discutido aí? A gente discutiu, na verdade, né, na segunda e na quarta? Então, a gente está falando sobre o tema da consciência negra. Se você, por acaso, não conseguiu assistir as primeiras aulas, busca alguma forma de recuperar, né, esse conteúdo para vocês entenderem aí a lógica do que o professor está explicando desde a primeira aula, né? Então, vamos prosseguir. Vamos ver os objetivos? Então, na aula de hoje, a gente vai entender os problemas gerados em consequência da escravidão no Brasil. Então, vários problemas surgiram. Já falei sobre alguns, mas a gente vai refletir em específico sobre esses problemas. A gente vai fazer a leitura e análise de charges que abordam o problema do racismo na sociedade. Charge é um gênero textual, então a gente vai falar sobre as charges. A gente vai conhecer as principais características do gênero charge, que a gente sabe que todos os gêneros têm as suas características, para que vocês possam em casa produzir um texto aí reflexivo que fale a opinião de vocês sobre esse tema, né? Que é o tema da consciência negra, que envolve a escravidão, que envolve o racismo e tantos outros problemas. Vamos prosseguir aqui então. Antes de começar a aula, como de costume, coloquem aí a data. Hoje é o dia 27, mês, no finalzinho. Força aí, que as aulas daqui uns dias vocês já vão entrar em férias, né? Então, mantenham um compromisso para poder finalizar o ano bem bonitinho. Escrevam o nome completo. Se não conseguir escrever o nome completo nesse momento, escreve o primeiro nome, depois retoma, né? Relembrando sempre de ver se vocês fizeram com letra maiúscula, porque a gente precisa escrever o nosso nome com letra maiúscula. Coloca aí o título Aula de Língua Portuguesa e o tema da aula, que é Consciência Negra, é o mesmo tema das nossas duas últimas aulas. Legal. Como falei, depois volta caso eu não tenha conseguido preencher todas as informações. Vamos ler então essa reflexão que está aparecendo aí na tela. O conhecimento sobre a história do Brasil é fundamental para o reconhecimento da existência do preconceito racial até os dias de hoje. Embora saibamos que a escravidão existiu e acabou, muitas pessoas acham que o racismo não existe, mas isso é uma inverdade. Então, gente, está muito na moda as pessoas falarem, né? Ah, eu sou patriota, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas o patriotismo envolve também a gente reconhecer quem são os povos que deram origem à nossa vivência, né? Por exemplo, eu já disse lá na aula de quarta-feira que eu tenho aí a mistura de poloneses com africanos, né? Minha avó é negra, minhas duas avós, na verdade, eram negras, né? Uma com descendência indígena e outra com descendência direta de africanos. Então, todos nós temos aí no nosso sangue o sangue desses povos africanos que vieram obrigados ao Brasil. Então, a gente saber que o preconceito, que a escravidão acabou, mas que ela gera, tem vários problemas que são gerados até hoje, é muito importante. E principalmente valorizar os povos negros também significa valorizar a história do Brasil, né? A gente precisa entender que esses povos vieram para cá, fizeram a cultura do país se desenvolver muito e por isso são tão importantes para a nossa história do nosso país, né? O país é feito de todos esses povos que vieram para cá e os africanos vieram em número muito volumoso devido ao caso da escravidão. Vamos prosseguir aqui, ó. Então, olha a pergunta que o professor deixou para vocês. Por que ainda existe o preconceito racial, embora, né, a escravidão já tenha acabado faz bastante tempo? Então, a gente precisa voltar lá ao momento em que a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. Então, a princesa Isabel, essa mulher que está aparecendo aí na tela para vocês, né? Essa foto, obviamente, ela foi recolorida, porque na época não existia máquinas fotográficas coloridas, né? Então, vamos ver o que o texto está dizendo. A princesa Isabel, que nasceu no ano de 1846 e morreu em 1921, foi a responsável por assinar as leis do ventre livre
que é aquela lei que dizia que o filho do escravo, a partir daquele momento que nascesse, seria liberto. E também ela foi responsável por assinar a Lei Áurea, que é a lei que aboliu a escravidão, né? Essas leis foram sancionadas aí em 1871 e 1888, respectivamente. Mas a abolição do trabalho escravo não foi resultado de bondade da princesa. Também já comentei isso nas outras aulas. Mas foi resultado da luta do movimento abolicionista dos escravos e de uma parcela da sociedade brasileira durante a década de 1880. Então a gente não pode... por exemplo, eu quando aprendi na escola sobre esse tema, sempre endeusavam a princesa Isabel, dizendo que ela tinha salvado o Brasil da escravidão. Mas na realidade, a coroa portuguesa ela fez isso pelas pressões populares que estavam surgindo na época, né? Ninguém mais tolerava, ninguém não. Os negros que sofriam a questão da escravidão e as pessoas que eram contra isso não toleravam mais a situação, que era muito desumana e muito errada. Então a princesa Isabel ela foi pressionada a fazer isso, né? Que bom que ela fez, obviamente, mas a gente precisa deixar muito claro que ela não fez isso porque ela era uma salvadora da pátria, né? E até isso é uma tradição em relação às pessoas brancas. Sempre é colocado nelas a ideia de que elas salvam aí os negros de todas essas aflições. Isso aí também tem um pouco de racismo dentro, né? Vamos prosseguir. Qual foi a realidade, então, dessas pessoas, né, desses africanos que eram escravos e, de repente, não eram mais, graças aí, no caso, à Lei Áurea? A escravidão chegou ao fim. O ex-escravo tornou-se igual perante a lei, mas isso não lhe deu garantias de que ele seria aceito na sociedade. Por isso, os recém-libertos continuaram a viver uma realidade de vida muito difícil, mesmo com o fim da escravidão. Sendo assim, após o fim da escravidão, os ex-escravos foram abandonados à própria sorte. Por quê? Porque existia lei que falava que eles não podiam mais ser escravizados, mas não existia nenhuma política, né? Nenhuma ação do governo para ajudar essas pessoas. Pensa só, se você era, por exemplo, eu era um escravo lá que estava dentro de uma casa. De repente eu não preciso mais ficar naquele lugar porque eu estou liberto. Para onde eu vou? Do que eu vou viver? O que eu vou comer? Como eu vou sobreviver, como eu vou alimentar os meus filhos, né? Então, tudo isso aconteceu, todo esse problema aconteceu e lá na aula de segunda-feira a gente viu que, inclusive, né, essas pessoas que foram libertas, elas começaram a construir as suas casas no que hoje aí a gente tem, né, e conhece por favela, né? As grandes moradias das pessoas aí que não tinham condições. Sem acesso à terra e sem qualquer tipo de indenização por tanto tempo de trabalho forçado, geralmente analfabetos, porque eles não tinham acesso à educação, né? Vítimas de todo tipo de preconceito, muitos ex-escravos permaneceram nas fazendas em que trabalhavam, vendendo seu trabalho em troca da sobrevivência. Então tinha inclusive muitos escravos que, embora fossem libertos, eles preferiam viver na casa dos seus senhores porque eles simplesmente não tinham o que fazer aí dentro das cidades, né? Porque eles não tinham dinheiro, não tinham onde morar e tudo mais. Aos negros que migraram para as cidades, só restaram os subempregos, que são aqueles empregos ruins, né? Aqueles empregos que quase não ganham bem e tudo mais. A economia informal e o artesanato. Com isso, aumentou de modo significativo o número de ambulantes, empregadas domésticas e outras formas de emprego sem qualquer tipo de assistência e garantia. Então, né, aquela herança do preconceito, ela também continua e afetou a vida dessas pessoas mesmo após a escravidão. Os negros que não moravam nas ruas passaram a morar, quando muito, em míseros cortiços. O preconceito e a discriminação e a ideia permanente de que ao negro só servia para trabalhos duros, ou seja, serviços pesados, deixaram sequelas desde a abolição da escravatura até os dias de hoje. Lembra quando o professor mostrou lá na aula de segunda-feira aquela tela que falava sobre tudo que o negro, né, todas as consequências da escravidão em relação à falta de estudos, aos empregos, à falta de representatividade na política? Então, tudo isso é consequência desse momento aqui e da falta de ação, né, do governo daquela época de ajudar essas pessoas, porque não bastava libertar elas, tinha que dar uma ajuda, né, tinha que dar uma mão. Afinal, eles vieram de outro país para cá, foram escravizados por quase 300 anos e, de repente, né, perderam todo o auxílio e toda a ajuda do governo, só tiveram a sua liberdade, mas que era uma liberdade relativa. Vários problemas foram gerados pela falta de assistência à população negra após a abolição da escravidão. O preconceito persistente até os dias de hoje é consequência desses problemas. A gente está vendo algumas imagens, né? Tem uma criança ali que está em uma situação de pobreza, tem uma pessoa que está sendo interrogada por um homem branco, a violência policial, no caso, né, as prisões em massa dos negros e tudo isso que aconteceu aí, que acontece até os dias de hoje. Vamos prosseguir. Bom, um texto
né, que pode ajudar a gente a entender o preconceito ainda nos dias de hoje, são as charges. Por quê? Porque as charges aí são um gênero textual, né, que usam um pouco aí de humor, de uma sátira, para problematizar alguns assuntos bem importantes, né? Então, vocês vão ver que existem desenhos, né? Mas é ao contrário, por exemplo, das histórias em quadrinho que tem a função de divertir a gente, de emocionar, né? No caso, as charges, ela tem a função de informar a gente sobre as coisas e nos contar aí os problemas que ocorrem na sociedade. Então, vamos olhar essa primeira charge que está aparecendo aí na tela. Então, percebam. Tem de um lado um menininho branco e de outro um menininho negro. Aqui a charge está discutindo o tratamento que é dado de forma diferente às crianças brancas e às crianças negras. Então olha o que dizem as crianças brancas. Se fizer isso de novo, eu chamo seu pai. Calma, é uma criança, né? Tome cuidado, é só uma criança, fez uma besteira, errou ali, mas tudo bem. Agora olha o que comumente é dito às crianças negras, né? Ladrão, precisa reduzir a maioridade penal para colocar essa criança na cadeia. Então o tratamento é diferenciado. Reparem que a charge, né? Ela discute isso e ela aponta isso como um problema. Então a charge ela tem essa função. Ela usa desenho, ela usa balões, igual nas histórias em quadrinhos, mas ela tem aí um fundo, né, de problematização. Ela quer contar sobre um problema para a gente. Vamos ver a próxima. O título dessa charge é Negros são as maiores vítimas da violência. Tchau, filho, bom trabalho e volta logo para casa. Isso quem está dizendo é a mãe branca. Olha o que a mãe negra pensa aí nesse caso, né? Tchau, filho, bom trabalho e volta vivo. Por que será que essa mãe negra, né, ela tem um outro tipo de comunicação, outro tipo de pensamento? Porque a população negra, infelizmente, né, na maioria das vezes é confundida aí, dentro da sociedade como alguém ligado ao crime ou a outras coisas do tipo. Volto a falar da aula de formação humana que o professor deu há algum tempo atrás, né? Eu falei para vocês como é que as novelas, por exemplo, insistem e colocam essa imagem aí, reproduzem de que os negros pertencem a essas classes aí de criminosos e tudo mais, né? Então, essa charge fala um pouquinho sobre isso. Vamos ver a próxima, ó. Olha o que o homem branco está falando ali para o homem negro. Tá certo que no Brasil, os brancos têm os melhores cargos, as melhores casas, os melhores carros, enfim, vivem melhor que os negros. Mas onde é que está o racismo nisso? Então, aí está refletindo sobre essa questão de que as pessoas até entendem, de fato, né, todo mundo entende aí, de que os negros eles ocupam menos espaço na sociedade, embora não sejam a maioria da população do Brasil, mas, no entanto, eles não se veem representados, né? Volto a falar. Olhem, por exemplo, a Constituição da Câmara de Vereadores de Ponta Grossa. Quantos vereadores negros tem aqui? Né? No Brasil, quantos deputados, quantos presidentes? Não teve nenhum presidente negro aqui. Os Estados Unidos, por exemplo, teve o Barack Obama recentemente como presidente, mas foi o primeiro presidente negro da história. Então, essa charge discute um pouquinho sobre isso. Olha a outra aqui, a professora Dona Isaura. Hackeando o sistema. O que é hackear? É enganar o sistema. Olha o que ela está ensinando para as crianças. Primeiro, mantenham-se vivos. Segundo, combatam o racismo e demais desigualdades. Então, a professora está ensinando para os seus alunos negros que eles precisam aí viver de um modo sempre se preocupando com a sua vida, em permanecer vivos, né? Olha essa outra aqui, né? A diferença das cores e o tratamento que se dá às pessoas. Então, a gente vê ali uma graduação de cores de pele, basicamente, né? O manifestante está dentro ali da categoria de pessoas brancas, enquanto que o negro sempre é classificado como vândalo, né? Como um criminoso. E isso é muito comum também da gente ver nas notícias, né? Por exemplo, um branco comete um crime, ele é colocado ali como um menor infrator. Aí quando um negro comete um crime, é um delinquente, uma pessoa errada, né? Enfim, o modo como a mídia fala sobre esses problemas também mostra o preconceito que existe nas pessoas. Avisa o povo aí, de cima, que a nossa herança maldita não cabe mais debaixo do tapete. Então, olha o que o homem está varrendo para debaixo do tapete ali, que no caso é a bandeira do Brasil, né? Encarceramento em massa. Os números mostram que a população negra é muito mais presa, né, do que as pessoas brancas. Racismo não consegue varrer para debaixo do tapete, a violência de gênero, né, no caso, entre homens e mulheres, a desigualdade social, pessoas muito pobres, pessoas muito ricas, né, e tudo isso aí não tem mais como varrer para debaixo do tapete, porque tudo isso está dentro da herança do Brasil, graças a vários fatores aí, mas principalmente ligado a lá o comecinho, quando os portugueses chegaram aqui para colonizar o nosso país. Bom, a gente viu aí o gênero, né? Vocês viram que o professor deu várias explicações para que vocês pudessem entender as charges, né? Então vamos ver o que a charge é, quais são as suas características. O termo charge vem do francês charger, o que significa carga,
exagero. Então vocês podem ver que tem um exagero nas expressões ali, mas todas discutem aí com algum fundo de realidade. Surgiu num contexto de informação sobre a abolição dos escravos. Olha que coisa bacana, né? Quer dizer, coisa bacana não, né? Mas que interessante a gente pensar que esse gênero de texto ele surgiu exatamente para denunciar a questão da escravidão. Então é interessante saber aí que tem um gênero que surgiu exatamente para isso, para falar sobre o racismo e a escravidão. A ideia de usar desenhos foi a do Barão de Santo Ângelo. Então, quem falou aí, quem criou a questão do desenho foi esse barão. A intenção dos desenhos foi de informar a maioria da população que era analfabeta. Então, a população não sabia ler e escrever e as charges elas podiam comunicar as coisas através dos desenhos. Em momentos diversos da história do Brasil, a charge foi amada e criticada. Né? Como a charge carrega esse teor aí de crítica e problematiza algumas coisas, tem gente que gosta, tem gente que não gosta daquilo que está escrito. Em episódios de comoção mundial, como na luta contra o nazismo, a charge teve seu papel de informação. O nazismo foi um regime que aconteceu lá na Alemanha, né? O Adolf Hitler, que era o chefe desse regime aí, ele acreditava que existia uma raça superior, que ele chamava de raça ariana. E essa raça, obviamente, era de pessoas brancas, né? Negros, latinos, judeus, todos eram mortos porque na ideia de Hitler essas pessoas não tinham sangue puro, né? Olha que absurdo, que coisa horrível. A charge é um instrumento de crítica social, então a charge tem essa função mesmo de fazer crítica ao que acontece e à realidade do mundo ou do lugar onde a pessoa escreveu ou vive. As características então são: retrata a atualidade, fala de assuntos atuais, é usada em uma notícia que retrata um fato social ou político de relevância. Então, o professor acabou de falar que eu expliquei todas as charges para vocês, mas geralmente, quando a gente encontra uma charge, tem um texto explicando uma situação antes, tá? Tem uma notícia explicando e a charge se encontra ali no meio. Então, é como se fosse um subgênero, né? Que está dentro de um texto, de uma notícia, que a gente consegue entender do que ela está falando. A charge também pode ser chamada de texto visual, em que utiliza o humor ao mesmo tempo que critica. Caso não venha acompanhado de uma notícia, pode não ser compreendida pelo leitor. Então, se eu tivesse abandonado aquela charge para vocês ali, talvez vocês não entendessem do que estivesse falando, né? Então, por isso que a gente precisa buscar uma notícia para entender o que a charge está falando ou tentar buscar aí nos jornais e na realidade os problemas que estão acontecendo. Bom, aqui o professor já colocou umas coresinhas, né, para mostrar ali. E a gente vai falar, já que as charges falam sobre atualidade, sobre coisas que estão acontecendo, eu trouxe aqui algo que aconteceu esse ano aí, que explodiu nas mídias, né? Que foi o movimento Black Lives Matter, que significa vidas negras importam. É claro que as vidas negras importam, não é mesmo? Mas por que precisou surgir agora, no ano de 2020, um movimento, né, que fala especificamente sobre isso, que diz as vidas negras importam? Então vamos ver qual que é o problema que está acontecendo e que está gerando aí essa onda de charges, esse grande, enorme montoado de pessoas criando charges para denunciar o racismo. Então, com o assassinato de George Floyd, um negro americano sufocado por um policial branco nos Estados Unidos, uma onda contra o racismo chacoalhou o mundo. O movimento, né, de Vidas Negras Importam ganhou projeção em várias partes do mundo, inclusive no Brasil, e o debate sobre o tema passou a ser constante nas famílias. Por que aqui está falando que o debate foi constante nas famílias? Porque todo mundo, no momento em que esse problema estava acontecendo, estava em casa devido à pandemia, né? Todos nós estávamos. E principalmente assistindo os jornais por conta de saber notícias aí sobre o Covid e tudo mais. E nesse exato momento, lá quando começou a questão da pandemia, veio essa morte, né, desse homem negro lá nos Estados Unidos, sufocado por um policial, confundido com um criminoso, quando na verdade ele não estava fazendo nada de errado, né? E isso é muito comum de acontecer, porque está no imaginário das pessoas que as pessoas negras estão ligadas à violência, né, e a tudo isso de ruim aí que a sociedade construiu em cima dessas pessoas. Bom, então vamos ver agora essas outras charges aqui, acompanhadas de notícias para a gente contextualizar elas. Então olha aí, cenas do cotidiano. Tchau papai, bom trabalho! E cuidado para não ser preso por engano na volta. Então olha aí o medo das pessoas negras em relação à violência, né, que é sofrida por ser negro. Então olha a notícia aí que pode dar uma ajudada a gente a entender, né, desse problema. 75,4% das pessoas mortas pela polícia no Brasil são negras. Olha que fato aí curioso e que ajuda a gente a entender o porquê que essa mãe aqui está falando para o pai tomar cuidado para não ser confundido com o criminoso, né? Então olha como a notícia ajuda. Olha a próxima charge. Gente, esse é o João Pedro, mais um de nós.
Reparem que aqui essas crianças negras todas estão no céu e o João Pedro está chegando no céu, ou seja, ele acabou morrendo, algo ruim, né? Por quê? Porque, né, olha a notícia. Caso João Pedro, 4 crianças foram mortas em operações policiais no Rio no último ano. E coincidência ou não, essas 4 crianças eram negras, então vítimas da violência também em relação ao racismo. Próxima charge. Te parei porque você parece um ladrão, mas relaxa, não tem nada a ver com preconceito, racismo é coisa da cabeça. Então, teve um caso aí recente também, né? Exército dispara 80 tiros em carro de família no Rio de Janeiro e mata um músico. Essa família era uma família de pessoas negras. Foi confundido aí com caso de assalto, acertaram 80 tiros para cima desse carro e, infelizmente, o pai dessa família acabou falecendo porque foi confundido aí com um ladrão, com um criminoso, mas na verdade ele não era nada disso, ele só era uma pessoa negra, né? Bom, então a gente viu tudo isso e a gente precisa colaborar para a construção de uma sociedade justa e igualitária, sem preconceitos de qualquer forma. Eu vou contar para vocês, crianças, que na época que eu estudava, os professores pouco falavam sobre esses assuntos, né? Tem gente que acredita que isso nem é importante de ser falado com crianças. E eu fico muito triste de ter que falar sobre isso aqui com vocês, porque são coisas ruins, são coisas tristes. E eu não vejo a hora de a gente chegar num dia em que não precise mais falar sobre isso, né? Que a gente possa falar só sobre as coisas boas, sobre as coisas legais. Mas enquanto a igualdade não acontece, a gente precisa falar sobre isso para conscientizar vocês, porque vocês que são crianças hoje, vocês são os futuros adultos, então vocês vão mudar o mundo, vocês vão ser as pessoas que vão dominar o nosso mundo. E se vocês também continuarem carregando preconceito, quer dizer que a sociedade vai demorar muito tempo para se livrar desses problemas aí, como, por exemplo, o racismo, né? Então vocês têm a capacidade de mudar o mundo e vocês precisam saber dos problemas para poder, né, se livrar dos preconceitos, se livrar das coisas ruins e tudo mais. Olha essa frase aqui do Nelson Mandela. Antes de falar sobre ele, eu quero dizer que Nelson Mandela foi uma pessoa muito importante para o movimento negro, né? Ele ficou preso durante 27 anos pelo seu ativismo em relação à proteção dos direitos das pessoas lá da África. Ele chegou a ser presidente na África após o regime de apartheid. O que é o regime de apartheid? Era um regime que separava as pessoas dentro da África por etnia. Então era mais ou menos assim, as pessoas brancas viviam em um lugar, as pessoas negras viviam em outra, as pessoas indígenas viviam em outra, digamos assim, né? E assim por diante. O apartheid, né? Olha que palavra que lembra repartir, apartheid, repartir. É dividir uma sociedade conforme aí cor, conforme raça, conforme etnia. E o Nelson Mandela lutou para acabar com esses regimes aí tão monstruosos, né? E que separam as pessoas umas das outras só pela questão da cor da pele ou pela origem de onde nasce e tudo mais, né? E olha o que o Nelson Mandela dizia. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, podem ser ensinadas a amar. Então isso é muito importante. Ninguém nasce preconceituoso, ninguém sai da barriga da mãe, né, sendo preconceituoso. A gente aprende com a sociedade a ser preconceituoso de várias formas. Então a gente precisa identificar como é que a gente ajuda a levar o racismo para frente, os preconceitos para frente, para poder combater eles, né? Olha uma outra frase aqui do Nelson Mandela que tem tudo a ver com vocês, comigo, né, com nós que fazemos parte da educação. A educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. Qualquer pessoa que tenha instrução, que saiba que não existe lógica nenhuma no racismo, em outras formas de preconceito, é uma pessoa que vai conseguir ajudar a transformar o mundo, né? E o ensino, a escola, os professores falando sobre esses problemas vão ajudar a construir um mundo melhor, com certeza. Bom, crianças, vamos então olhar quais foram os objetivos da nossa aula para a gente ver se a gente conseguiu alcançá-los? Então a gente entendeu o problema gerado em consequência da escravidão no Brasil, né? A gente viu que se reflete até os dias de hoje. A gente fez a leitura e a análise aí de charges, conheceu as características desse gênero textual, né? E para quê? Né? Diante de tudo que a gente aprendeu aí na semana, para que vocês consigam produzir aí textos reflexivos, né? Onde vocês coloquem a opinião de vocês sobre esse assunto. E aí eu chego na tarefa de casa. Vocês receberam aí da escola 3 folhinhas, né, com essa tarefa aí. Então, essa primeira parte ela é muito simples, o professor nem vai explicar para vocês, porque é só vocês lerem o texto que está aqui na tela e responderem essas perguntas. Mas a última parte, né, ela mostra para a gente aqui algumas charges, que inclusive o professor colocou aqui na tela durante a aula, né, e está pedindo o seguinte, ó. Estudamos nas aulas da semana o gênero textual charge. A charge é um gênero que utiliza a imagem para expressar críticas e posicionamentos sobre variados assuntos. Realize a leitura das charges que falam sobre as consequências do racismo nos dias de hoje
e produza um texto em seu caderno explicando sua opinião sobre a escravidão e o racismo. Então lembra de tudo que a gente discutiu durante as nossas aulas, desde a aula de segunda-feira, quando a gente viu a questão de como aconteceu o processo de escravidão, de tudo que o professor comentou com vocês, porque tudo isso vai servir para que vocês possam escrever o texto, né? Porque a gente só consegue escrever sobre alguma coisa quando a gente sabe sobre o assunto, né? Sem saber sobre o assunto, a gente não consegue escrever nada, porque a gente não tem repertório, não tem referência para fazer nenhum tipo de crítica, né? Mas olha, o professor falou várias coisas para vocês, vocês podem conversar com os familiares sobre o assunto, coletar outras informações, assistir mais vídeos caso vocês possam, né? E enfim, coletar mais informações para escrever um texto. Se você por acaso ainda não sabe escrever um texto, não tem problema, escreve uma frase, né? Pede ajuda de um adulto aí em casa para escrever uma frase falando sobre como você enxerga a questão do racismo. Se você já consegue escrever um texto, faz isso. Escreve um texto longo. Se por acaso você ainda não consegue nem escrever texto e nem escrever frase, não tem problema. Escreve algumas palavras aí, chaves que falam sobre esse assunto, né? Então, por exemplo, quando eu falo de racismo, eu lembro automaticamente do quê? Da escravidão, né? Da marginalização, que é as pessoas que ficam à margem, às vezes de situações de pobreza e tudo isso, né? A ignorância, porque o racismo tem tudo a ver com ignorância. Então, vocês podem fazer aí do modo como vocês conseguirem, mas é muito importante que vocês escrevam a opinião de vocês sobre esse assunto, para que os professores, né, consigam avaliar se vocês conseguiram entender tudo que o professor quis dizer aqui e quis explicar para vocês durante a aula. Então, crianças, antes de finalizar a nossa aula, eu quero contar para vocês que essa é a última aula de língua portuguesa que eu, né, o professor Fernando, vou dar para vocês. Mas eu também quero deixar muito claro que as aulas não acabaram ainda, tá? Tem um tempinho, então se esforcem e aguentem. Mas eu quero dizer que foi um prazer eu ter tido a oportunidade de trabalhar com vocês essa disciplina, essa área do conhecimento tão importante que é a língua portuguesa. Espero que vocês tenham aprendido muito comigo, né? Assim como aprenderam com todos os outros professores, porque tudo que é feito aqui no Vem Aprender é feito com muito carinho e pensando em vocês, que são os nossos alunos e que estão dentro do nosso coração, tá? Então, se cuidem, aproveitem aí o final de ano, continuem em casa, porque a pandemia ainda não acabou, né? E um abraço, um beijo, se encontramos aí uma outra hora. Tchau, tchau. Vem aí, Ciências da Natureza. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como passaram de ontem para hoje? Bem, né? Então, pessoal, lembrando, eu sou a professora Silmara e hoje nós vamos trabalhar mais um pouquinho de Ciências da Natureza. Então, vamos lembrar quais são as 3 palavras que um bom cientista tem que conhecer e tem que usar. E aí, lembraram das palavrinhas? Conhecimento, investigação, experiência. E vamos adquirir mais um pouco de conhecimento hoje? Então vamos lá. Vamos lembrar o que nós falamos, sobre o que nós falamos na aula de ontem. Olha aí o planeta Terra. Nós falamos sobre a gravidade. E essa força gravitacional foi estudada a princípio por quem? Por Isaac Newton, né? Que era um cientista muito estudioso. E nós descobrimos que existem lugares onde a força gravitacional é maior e alguns lugares onde a força gravitacional é menor. Por exemplo, se compararmos a Terra com a Lua, a força gravitacional da Terra é muito maior porque o tamanho da Terra é maior do que o tamanho da Lua. É por isso que quando os astronautas vão para o espaço, chegam lá na Lua, o que acontece? Eles saem dando aqueles pulinhos, né? Aqueles saltitos. E aí, aqui na Terra, por que as coisas não caem? E se eu derrubar alguma coisa aqui, igual ontem naquela nossa experiência, por que as coisas são atraídas para o chão? Porque a força gravitacional é que faz essa atração e permite com que a gente não saia flutuando, né, pelo planeta. Lembraram então? Então vamos lá. Vamos conhecer o nosso objetivo de hoje. O nosso objetivo está bem parecido com o de ontem, só que nós vamos estudar uma outra coisa importante.
conhecer sobre a força gravitacional da Terra e sua influência sobre os corpos, associando aos acontecimentos do cotidiano. Então, ontem nós estudamos o que é a força da gravidade, o que é a força gravitacional, qual a diferença entre peso e massa, né? Hoje nós vamos estudar qual é a importância da força gravitacional fora do planeta Terra. Então vamos lá. Então vamos pensar no seguinte, né? Como que a força gravitacional ela interfere no planeta e em todo o universo? Nós já vimos ontem que aqui no nosso planeta, essa força gravitacional interfere na nossa vida. Então, porque se ela não existisse, estaríamos aí flutuando. Como ela existe, as coisas, né, então ficam, elas são puxadas, né, ficam aqui, nos permite estar caminhando tranquilamente na superfície terrestre. E existem, né, lembram lá que a professora falou que não é somente a Terra ou somente os planetas e satélites que têm essa força gravitacional. Então vamos ver qual é a influência, vamos ver o que as crianças responderam sobre, né, a força gravitacional. Fazendo as pessoas ficarem na Terra e fazendo a Lua ficar próxima da Terra, atraindo os planetas entre eles, fazendo com que os planetas fiquem ao redor do Sol. Então vejam, vamos pensar depois no final da nossa aula, nós vamos validar essas hipóteses. Lembram do nosso vídeo de ontem? Vamos relembrar ele, então prestem atenção. Reza a lenda que Newton estava preguiçosamente deitado na sombra de uma árvore quando de repente, bam! Mas é claro que essa famosa maçã não foi a responsável por todas as grandiosas leis que Newton formulou, e sim os 20 longos anos de árduos estudos e pesquisas. Mas eventos banais como maçãs caindo podem sim ser a inspiração para enormes questões. Afinal, por que as coisas caem ao invés de flutuarem? Com seus estudos, Newton concluiu que existia uma força que atraía todos os objetos para o chão, mais precisamente para o centro da Terra, e esta força de atração hoje conhecemos como a força da gravidade. Mas a mente genial de Newton foi além, bem mais longe. Para o espaço, mais exatamente. Ele se perguntou se esta mesma força não seria responsável por manter a Lua orbitando em volta da Terra, formulando assim a teoria da gravitação universal. E esta força é, na verdade, a responsável por manter todo o universo unido. Então, lembraram do vídeo de ontem? Então vamos lá para a bancada? Então, pessoal, o nosso planeta, né, vocês já sabem que ele tem uma força chamada força gravitacional. E ele atrai tudo para seu centro, né? E é isso que faz com que as pessoas, as coisas, os objetos não saiam flutuando por todo o planeta e não escapem e vão lá para a atmosfera se misturar. Então é essa força que atrai. E o que faz essa força ser tão forte, né? Uma força forte para atrair as coisas para o centro dela. Então, quanto maior, né, mais força gravitacional tem, né? Todos os corpos têm essa força gravitacional. Agora, vamos pensar aqui no nosso planetário. Então, o que Isaac Newton estava estudando? Quando ele percebeu lá que a maçã caiu, né, da árvore, ele começou a estudar e observar que será que não era essa mesma força que fazia com que a Lua fosse atraída pelo planeta Terra? E ainda melhor, será que não era essa força que fazia o Sol atrair todos os planetas que existem, né, aqui no sistema solar, para ele e não saírem
né, batendo um no outro, sem destino, sem um caminho certo, sem a sua órbita correta? Então, quando Isaac Newton estudou tudo isso, né, percebeu-se o quê? Que essa força gravitacional, ela não estava influenciando somente as pessoas, a vida das pessoas na Terra, né? Ela também existia fora do nosso planeta, né? Ela existia nos outros astros do sistema solar. E o que acontece? Os planetas, eles são atraídos, né, pelo Sol, que ele é muito maior, né? Então a força gravitacional dele é maior do que a força gravitacional dos planetas. Então eles são atraídos. Só que enquanto o Sol está atraindo os planetas eles vão girando em suas órbitas, né? Quando eles fazem esse movimento de girar em suas órbitas, o que vai acontecendo? Nós sentimos nós sabemos que o nosso planeta está girando, né, que está no movimento de rotação ou no movimento de translação, porque nós contamos os dias e as noites, né, sabemos separar o dia e a noite, e por isso temos o movimento de rotação. É aí que a gente entende, né, que ele está girando em torno dele mesmo. E nós temos a contagem dos anos, assim como também temos as estações do ano, né? Para nós sabermos em que lugar, né, do sistema solar o nosso planeta está. Se ele está mais próximo do Sol, se ele está mais distante do Sol. Então, nós sentimos um movimento muito leve, dessa maneira que a gente consegue entender. Mas, na verdade, esse movimento é muito rápido, tá? E ele, como ele sofre uma força que atrai para o Sol, o que ele vai tentando fazer? Ele vai tentando se afastar, né? Para ele não ser engolido, como se ele estivesse caindo para dentro do Sol. Ele vai tentando se afastar. E é por isso que às vezes dizem assim: nossa, o planeta tal, lá o planeta Saturno está mais distante, agora a gente não consegue enxergar tão bem. Por quê? Porque essa força que um vai fazendo para tentar ficar mais longe, né, ela vai afastando. Mesma coisa acontece com a Lua. A Lua faz o seu movimento, né, o seu movimento de rotação, ela faz junto ao movimento de translação, né, ao redor do Sol, e ela tem o movimento de revolução, que é em torno da Terra. E o que vai acontecer nesse movimento de revolução? Ela faz o movimento e ela vai tentando se afastar. É por isso que às vezes que já teve pessoas, cientistas, falando que a Lua está mais distante da Terra. E vocês sabiam que a tendência, né, daqui milhões e milhões de anos é dos planetas saírem das suas órbitas, tá? E por quê? É por causa dessa força. Então, só para a gente relembrar aqui no nosso planetário, qual é o astro que atrai todos os planetas, todos os astros que estão aqui no sistema solar? É o Sol, porque ele é maior, tá? É ele que faz com que essa gravidade, essa força de gravidade, que faz com que os planetas estejam caminhando na sua órbita. É essa força que mantém lá cada um no seu caminho certo. Já pensaram se a Terra sai da sua órbita e de repente se choca com Urano? Então, é essa força que não permite que isso aconteça. Enquanto o Sol está atraindo os planetas, a Terra também está atraindo aqui a Lua, né? E a Lua, né, está aqui girando ao redor da Terra.
tá? Entendido, pessoal? E daqui a muitos milhões de anos, o que pode acontecer? Os planetas saírem da sua órbita. Vamos voltar lá para a nossa tela? Então, você sabia que essa atração não existe somente no planeta Terra? Então, vocês viram ali a explicação que a professora deu? Mas vamos pensar uma coisa. Além dessa atração, olhem aqui esse vídeo que a professora trouxe, é um GIF, tá, pessoal? Então, olhem lá. Ele mostra exatamente a órbita, né, de cada um dos planetas. E nós percebemos aqui que tem planetas mais próximos do Sol, que giram muito mais rápido, né, porque essa força que ele tem, né, ele precisa girar muito mais rápido para ele não ser, né, não chegar mais perto ainda do Sol. Então, o Sol exerce uma força de atração nos planetas que orbitam ao seu redor, tá? Aí, vamos pensar. A gravidade, ela não vai somente influenciar no movimento dos planetas ou em nos deixar aqui na Terra, né, sem sair flutuando. A gravidade também influencia nas águas dos mares. Mas como será que é isso? Vocês lembram algumas aulas atrás, quando nós falamos sobre a Lua, né? Sobre fases da Lua, né? Foi conversado bastante sobre tudo isso. E as influências que a Lua acaba tendo no nosso planeta. Então, às vezes as mães falam, né, assim, mas isso daí a gente não sabe, não tem uma explicação científica, é só um mito popular, né? Ah, tem que cortar o cabelo na lua cheia, que o cabelo fica bem cheio e bonito. Ah, tem que cortar a grama na lua minguante, porque daí a grama não cresce muito rápido. Mas isso daí são mitos. Agora, a questão da influência da Lua, né, e até mesmo do Sol com relação às marés, né? O que será que é maré? Maré é a altura, né, a quantidade de água que ela tem em um determinado lugar. Então, elas também influenciam. Então, olhem essas duas imagens que a professora trouxe aqui. Nós temos aqui a maré alta e a maré baixa. São os mesmos lugares, mas aqui na maré alta, o que eu posso perceber? Que eu tenho água cheia ocupando todo esse espaço. Quem já foi para a praia pode lembrar, sim, perceber que tem alguns horários em que a água ela vem mais para a parte lá da areia, né, para a parte onde ficam as pessoas sentam com as cadeiras, com o guarda-sol, né? E a água vem invadindo aquele espaço, né? Então, a maré ali está enchendo um pouquinho, só que isso daí é um movimento normal. Quando tem uma maré alta mesmo, o que acontece? Dependendo dos lugares, pode até chegar a dar uma enchente ali naquela região ou próximo da beira-mar. Aqui na imagem de baixo é o mesmo lugar, mas presta atenção que tem pessoas caminhando. Aqui onde na imagem de cima está tudo tomado pela água. E olhem lá no fundo, onde que está a água? Vocês estão vendo a linha branca da espuma das ondas? Lá no fundo. Então, por que isso acontece? Então, vamos ver. Quando o Sol ou a Lua estão próximas, né, estão próximos desses lugares, das partes onde tem mar, o que acontece? A gravidade deles acaba atraindo, né? Então, quando a Lua está bem próxima da Terra, em determinada região onde tem mar, a gravidade da Lua atrai e faz com que as águas subam. Mesma coisa em determinadas épocas do ano em que o Sol está mais próximo. O Sol também
como tem a sua força gravitacional muito forte, ele também, mesmo estando distante, muito distante do nosso planeta, ele vai ter uma influência em atrair, né, essas águas, as águas do mar. E é por isso que a gente tem as marés altas e as marés baixas. Então, quando Lua ou quando o Sol estão próximas, nós temos a maré alta. Quando a Lua e o Sol não estão tão próximos da Terra, o que acontece? Nós temos a maré baixa. Tá? Às vezes a gente ouve também no jornal eles comentando, né, alguma notícia, eles noticiam, teve uma maré alta, a maré alta invadiu tal lugar na costa da praia. Então, é isso que aconteceu, a maré subiu tanto que acabou invadindo algum lugar. Né? Ou quando a gente vai para a praia e a água está lá no fundo, longe, que a gente tem que andar para chegar nela. Então aí é a maré baixa. Entendido, pessoal? Ficou claro? Vamos lá, continuando. Agora nós vamos jogar e eu quero ver se vocês aprenderam tudo que a gente fez já até agora. Vamos lá? Podemos dizer que força gravitacional e força magnética têm o mesmo significado. E aí? Olha a carinha triste que apareceu. Na verdade, não podemos dizer isso não. A força gravitacional atrai objetos e seres. A força magnética, lembram que a professora comentou ontem? Atrai e repele os objetos com polos iguais ou diferentes. Próxima. Atenção. A história de Isaac Newton sobre a maçã é verdadeira e mostrava que as frutas são atraídas pelas cabeças das pessoas. Será? Será que a história do Isaac Newton era verdadeira? Olha a carinha lá de triste. Não, a história não era verdadeira, era apenas uma lenda. E as cabeças não atraem as maçãs. Já pensaram? Se as cabeças atraíssem as maçãs, nós estaríamos andando no mercado, era maçã voando para a nossa cabeça? Não. Vamos lá? A história da maçã é uma lenda, ela não caiu realmente na cabeça de Isaac Newton, mas essa observação é que fez com que ele estudasse mais ainda sobre a gravidade. Próxima. A força gravitacional atrai todos os corpos. Sua intensidade depende da quantidade de massa, por isso que a força da Terra é maior. Vamos ver? Olha a carinha que feliz! Isso mesmo. Então, a força gravitacional, ela realmente atrai os corpos, né? Todos os corpos que têm massa. E quanto maior a quantidade de massa, maior vai ser a força, né, de atração. Vamos retomar a nossa pergunta? Como a força gravitacional interfere no planeta e em todo o universo? Então, vamos ver. Fazendo as pessoas ficarem na Terra e fazendo a Lua ficar próxima da Terra. Então, as pessoas ficam na Terra e a Lua também não sai, né, voando para outro lugar. Atraindo os planetas entre eles. Então, é essa força gravitacional que faz com que os planetas fiquem em suas órbitas. Fazendo com que os planetas fiquem ao redor do Sol, exatamente, dentro das suas órbitas. O objetivo, conhecer sobre a força gravitacional da Terra e sua influência sobre os corpos, associando aos acontecimentos do cotidiano. E aí, conseguimos alcançar o nosso objetivo? Eu acho que sim, né? Foi bem legal essa aula, nós conseguimos estudar bastante e entendemos bem sobre a força gravitacional. Agora, vamos pensar na tarefa. A professora vai dar uma explicadinha para vocês. As atividades do 4º e do 5º ano são iguais, então vocês podem resolver tranquilamente. Primeira coisa que vocês vão fazer é fazer a leitura de um texto que a professora colocou aqui, tudo aquilo que nós falamos hoje para vocês terem um registro do que vocês aprenderam.
A atividade 2 é complete com as palavras que aparecem no quadro. Então, nós temos aqui as frases para serem completadas pelas palavras que estão aqui no quadro. Então, as palavras são gravitacional, astronautas, lua, Isaac Newton e influência. A atividade 3. Na imagem abaixo, temos a representação da observação feita por Isaac Newton. Escreva com suas palavras, lembrando da aula do Vem Aprender e do texto que você leu no início das atividades, o que aconteceu. Então, lembrem lá da história do Isaac Newton com a maçã, lembrem o que acontece, por que a importância dela e escrevam uma frase, um textinho bem legal. Atividade 4, complete o que acontece nas seguintes ações. Quando um astronauta vai para o espaço, o que acontece com relação à gravidade? O que vai acontecer? Lá no espaço, a gravidade deles é a mesma que aqui na Terra? Quando a Lua exerce sua força gravitacional sobre as águas do mar. Então, tanto a Lua quanto o Sol exercem essa força e o que pode acontecer com as águas do mar? Quando dois objetos com a mesma forma caem da mesma altura. Então, vejam, se os objetos estão na mesma altura, eles vão cair para onde? Para o chão. E eles vão chegar juntos, desde que não tenha influência do ar no espaço em que ele está. As tarefas eram essas e nós terminamos mais uma aula de Ciências da Natureza. Espero que vocês tenham gostado, façam todas as atividades, fiquem ligadinhos em todas as aulas do Vem Aprender, que logo, logo chegam as férias e vocês têm que sair para essas férias muito espertos, porque vocês tiveram aulas super legais. Então, pessoal, super beijo, se cuidem e até a próxima aula. Beleza, pessoal? Chegamos ao final de mais um dia de aulas e muito conhecimento. Nosso ano letivo continua até o fim. Estamos vencendo juntos essa pandemia. Esse coronavírus não pode nos impedir de estudar. Por isso, continue se dedicando nas suas atividades. Agora, um recado para as famílias. Neste mês de novembro, os CMEIs e as escolas municipais estão recebendo os cadastros de novos alunos. Verifique sobre possíveis transferências para outras unidades e procure a alternativa mais próxima da sua casa. Para quem já está matriculado e vai permanecer na mesma escola ou CMEI, basta responder o contato da equipe gestora de onde o aluno estuda e seguir as orientações. Para ver de novo este programa, acesse o Face da TV Educativa. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! Oi, galerinha, tudo bem com vocês? Tudo! Ó, esse daqui é o papagaio. Ele gosta de semente de girassol para comer. Ó, ele também brinca. Ele gosta de cantar. Ele come frutinhas e fruta e semente de girassol. Beijinhos. Júlio, o rei da selva. Júlio é um leão. Ele é o rei dos animais e mora na mata. O lobo, a lontra e o lagarto têm medo dele. Cordel da saudade. Hoje bateu no peito uma saudade daquele jeito. Saudade da escola, tá difícil, nada me consola. Agora minha casa é sala de aula. Não é o ideal, mas acalma a alma. Saudade da professora, alegre e protetora. Sinto falta dos amigos que estavam sempre comigo. Saudade da rotina e também da cantina. Saudade dos professores, que são todos uns amores. E não posso esquecer da diretora, que
que tudo cuida com amor toda hora. Saudade de todos que na aula trabalham, porque não trabalham e sim brilham.